Olá, muito bem. Estamos chegando ao nosso estudo número 4, falando sobre as parábolas de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre as parábolas do grão de mostarda e a parábola do fermento. Então, duas parábolas bem importantes também, duas parábolas muito ricas que nós podemos encontrar na palavra do Senhor. Então, se você tem dúvidas, se você talvez está ficando com... Já estamos entrando na quarta lição, mas se você tem dúvidas, por favor, mande para mim e nós vamos discutir, vamos poder pensar juntos alguns pensamentos. Se você tem contribuições, por favor, me deixa saber. É sempre muito bom para a gente compartilhar. Vai ser um prazer para responder e para buscar juntos, talvez, a resposta, se eu não souber ela também. Muito bem. Parábolas de Jesus, então, nosso versículo-chave, nosso versículo central do nosso estudo. O Senhor Deus virá com poder, dominará com seu braço, e o seu galardão estará com ele, e a sua recompensa o acompanha. Isaías 40, versículo 10. Eu gostaria de destacar essa parte do versículo: o Senhor Deus virá com poder. Muito bem, vamos então ver as parábolas. Vamos começar com a parábola do grão de mostarda, Mateus capítulo 13, versículos 31 a 32. Eu vou usar a nova versão transformadora. Então Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes, mas se torna a maior das hortaliças. Cresce até se transformar em árvore, e vêm as aves e fazem ninhos em seus galhos. Parábola do fermento, Mateus 13, 33. Jesus também contou a seguinte parábola. O reino dos céus é como o fermento usado por uma mulher para fazer pão. Embora ela coloque apenas uma quantidade de fermento em 3 medidas de farinha, toda a massa fica fermentada. Muito bem, qual é o contexto da parábola? O grão de mostarda. Interessante o contexto aqui, o contexto cultural, o contexto da época, né? No Oriente, a semente de mostarda simboliza algo pequeno e insignificante. A sua semente tem cerca de 2 milímetros. Você já viu uma semente de mostarda? Já teve oportunidade? Ou você só conhece a mostarda dentro do potinho já? Okay? Ela produz uma planta grande, não chega a ser uma árvore no pleno sentido da palavra, embora ainda seja grande o suficiente para que pequenos pássaros pousem seus galhos. Na Índia, a semente de mostarda é conhecida há mais de 2.000 anos e os judeus já usavam cerca de 800 anos antes de Cristo. Então, é um elemento que é muito comum, algo acessível para as pessoas nos dias de Jesus. Ele não está falando de algo que ninguém conhece, não, ele está falando de coisas do dia a dia, coisas que as pessoas manipulavam, usavam, colocavam, temperavam a comida, o alimento, eles utilizavam essas coisas. E sobre o fermento também. O fermento consistia de um pedaço de massa levedada, retirada de uma massa feita anteriormente. Então havia feito uma massa, havia a levedura, separava uma parte dessa massa para um próximo pão que ia ser feito, e dessa maneira havia essa cultura, né, se separava esse fermento, então uma outra massa era feita. Essa porção de massa era dissolvida em água, no local próprio para amassar pães, antes de lhe ser adicionada a farinha ou de serem amassadas juntamente. O pão feito dessa forma era conhecido como pão levedado, ou pão com levedura, para distinguir do pão não levedado ou pão asmo, que era muito crucial dentro da cultura judaica, especialmente na Páscoa. Eles usavam pão asmo, pão sem fermento. Também dentro do templo, dentro do tabernáculo, o pão que era apresentado ao Senhor era um pão sem fermento. Contexto bíblico da parábola sobre o grão de mostarda. Jesus ele usa do conhecimento que as pessoas tinham e se refere à menor das sementes usada pelos fazendeiros palestinos que semeavam seus campos. Já o fermento, então, no Antigo Testamento, como eu acabei de citar, ele era proibido nas ofertas. Durante a Páscoa, todo o fermento tinha que ser removido das casas, não podia ser nos sacrifícios, não fazia parte, tinha que haver um cuidado. E também havia só a permissão de ser usado na festa
do Pentecostes. E é algo bem interessante, Levíticos 23, você pode ver isso, versículos de 15 a 21. No Novo Testamento, a questão do fermento ela aparece 13 vezes, e em todos os casos, ele sempre é usado como uma figura de má influência. O judeu, eu penso que o judeu ele não compreenderia o fermento como algo bom. Sempre ele é o símbolo de algo ruim, de algo corrupto, de algo insatisfatório. Para o judeu, ele tinha na mente dele o fermento nunca era visto como uma coisa boa na escritura. Havia o aspecto de algo que tinha que ser separado, que tinha que ser retirado. Entendendo a parábola então, a parábola do grão de mostarda, uma vez que Jesus não explicou essas parábolas, nós precisamos usar de sabedoria para encontrar o seu significado. Basicamente, na história tem duas interpretações, há duas atitudes que os estudiosos têm tomado em relação à interpretação dessa parábola. Então, a primeira, mais antiga, é de Agostinho de Hipona. Agostinho ele entendia da seguinte forma: a parábola ensina um crescimento anormal do reino dos céus. A parábola ela não está tratando de uma perspectiva positiva do crescimento do reino dos céus. Ela é uma expansão que Satanás vai acabar usando para o seu favor. O reino ele começa pequeno, ele começa salutar, mas à medida que ele cresce, ele acaba se corrompendo. Essa é a visão que Agostinho tinha. A ideia de que as aves elas são algo danoso. Lembra da parábola do solo? Quando os pássaros representam o maligno, a ideia de Agostinho é que Jesus está sendo consistente. Ele ainda está colocando as aves chegando para os seus galhos, uma coisa que não é boa. Então, Agostinho ele se baseou em passagens como Daniel capítulo 4, Ezequiel capítulo 17, para ilustrar o poder no mundo representando pela árvore. Na parábola do semeador, Satanás é representado pelos pássaros. Ou seja, a cristandade tornou-se uma organização tão complexa, tão ramificada, um grupo que começou de forma humilde e hoje é uma instituição de grande patrimônio e influência política. Então aqui eu estou tratando não das igrejas locais, mas falando do cristianismo como entidade, como instituição, da maneira como ela é vista no mundo. Então ela acabou se desviando do seu propósito original, ainda que Deus mantenha os seus fiéis, o seu povo fiel, né, correndo por uma linha paralela à linha da história. Mas na linha principal, a ideia de que, da visão de Agostinho já no ano 300, a visão dele é que a igreja ela iria se corromper. Outra visão, segunda linha de pensamento, essa é uma linha já seguida pelos reformadores. É o entendimento de que não, a parábola não está falando de corrupção, ela está falando do sucesso mundial da palavra. No final, a palavra vai vencer. Ela começa como algo pequeno, algo insignificante, mas ela vai crescendo e ela vai, então, produzir um contexto em que abraça as nações. A visão esse entendimento vem de Lutero e Calvino, e eles foram muito influenciados pelo contexto da época que eles viveram. A ideia do humanismo, da renascença, do homem como centro, da reforma, como a reforma da teologia, da crença. Eles acabaram trazendo esse espírito positivo para dentro do entendimento da parábola também. Embora o ensinamento do Novo Testamento diga que no fim dos tempos, e eles não negavam isso, a proclamação do Evangelho vai entrar em declínio. Nós vamos encontrar mais e mais oposição à pregação do Evangelho quanto mais o final dos tempos se aproxima. Muito bem, a parábola do fermento. A parábola do fermento também tem duas perspectivas. Nota que ele diz, até que toda a massa ficou fermentada. Há duas interpretações. Você pode, eu quero que você entenda, não tem problema nenhum você escolher qualquer uma das duas posições, das duas interpretações. Essa interpretação do fermento, você precisa se perguntar se esse fermento, se essa massa representa o coração. Se representa o coração, então toda a parábola é dizer que é certo, se você entender a parábola dessa forma, então é certo tomar o toda como um absoluto. Ou seja, Cristo, ele renova tudo aquilo que ele encontra. 2 Coríntios 5,17.
O todo da personalidade é penetrado, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, se a massa representa o coração, então quando o evangelho chega, quando a palavra de Deus chega, ela transforma, ela remodela, ela transforma numa nova massa. Agora, se a interpretação, segundo a interpretação, se a massa representa a palavra ou o testemunho, então a parábola ela precisa ser entendida como testemunha da palavra sofrendo contaminação, porque a palavra ela é boa, mas ela está agora sofrendo a ação do fermento, até que toda a verdade sofra a fermentação e corrupção. Ou seja, a verdade, a mensagem do evangelho, a mensagem da verdade, ela vai se corrompendo por causa do próprio corrupção, do fermento, do pecado. Muito bem? Então, qual é o contraste das duas parábolas? Quero notar aqui de novo a nossa tabelinha, já está nos acompanhando desde os últimos estudos. Nós vimos já a perspectiva judaica dentro de cada parábola, nós já vimos do semeador, do trigo, do joio e da rede, mas eu quero ver com você agora essas duas perspectivas. O que o judeu estava esperando quando eu falava sobre o Messias? Havia o pensamento de que o reino vai começar de uma forma majestosa, de uma forma gloriosa. O rei vai chegar e ele vai instaurar seu reino de uma forma gloriosa. O que Jesus apresenta? Qual é a característica inesperada nessa parábola? O reino começa de um modo insignificante. Ou seja, a grandeza vem como uma surpresa. O evangelho ele não começa já Jesus com o reino, reinando, mas começa de algo tão pequeno. Então essa é a grande característica inesperada que Jesus apresenta para os seus ouvintes que estão ali. Estão esperando aquele rei triunfante. Ele diz, não, começa como um grão de mostarda, algo tão pequenino, mas vai crescendo. E a expectativa dentro do fermento? Havia uma perspectiva de justiça. O reino, ele vai começar com toda a injustiça sendo tirada. O reino, ele inaugura com a exclusão de toda a injustiça. Mas qual que é a característica inesperada? O que Jesus Cristo apresenta? Na mente do judeu, tudo que é injusto vai ser retirado. O governo romano, o império que eles estão subjugados, o rei vai chegar e ele vai nos colocar de novo como a nação principal. Mas o que Jesus Cristo apresenta? O reino começa com uma base simples, mas essa justiça se amplia como fermento. Ela chega em toda a massa e ela dá crescimento. Ou, se você tem outra perspectiva, ele começa com uma base simples, mas essa justiça acaba se deteriorando, acaba se contaminando, acaba sendo corrompida. Muito bem, então, qual é a aplicação da parábola? Como é que nós podemos fazer uma aplicação eficiente do ensinamento de Jesus para nós hoje? Precisamos entender que há um poder transformador da palavra. Isso é uma verdade que se mantém nos dois ensinamentos de Jesus. Nota, a semente ela cresce e se transforma num arbusto. A massa ela aumenta consideravelmente seu volume, ela quadriplica, ela aumenta. Jesus ensina, ela triplica, né, aumenta. Jesus ensina sobre o excepcional poder da palavra, capaz de transformar. Então ela vai, essa perspectiva, né, se nós assumirmos a perspectiva dos reformadores, ela vai crescer e ela vai produzir. Aí aqui me faz uma pergunta. Você já experimentou o poder do evangelho na sua vida? Você pode testemunhar da influência do poder do evangelho de Cristo? O que tem acontecido? O que tem mudado em você? Como esse evangelho tem causado transformação na sua vida? Tem feito mudança? Tem acontecido mudanças do menor para o melhor? Do menor para o maior? Do pior para o melhor? Tem acontecido isso com você? Então essa é uma aplicação, o poder transformador. Outra aplicação, nota a força penetrante da graça de Deus. Interessante para notar, você não pode negar a ação. Tanto o fermento quanto a semente de mostarda, você não pode negar a ação. Um progresso não pode ser impedido. Quando a massa é aplicada, ela vai produzir uma nova massa. Quando é aplicado, o fermento vai produzir. O evangelho aplicado vai produzir uma nova massa.
e ela jamais falha. Filipenses 1, versículo 6, diz que Deus ele vai continuar nos conduzindo para sermos cada vez mais transformados à imagem do seu Filho. Minha pergunta aqui é, você já foi alcançado pela graça de Deus? Ele já gerou em você uma nova identidade? Ela continua agindo no seu interior? Você tem encontrado refúgio, segurança na graça de Deus? Você tem buscado no Senhor o conforto e a esperança que vem da sua palavra? Então, o ensinamento dessas parábolas, elas nos trazem para esse pensamento, essa força penetrante da graça de Deus. E por último, o poder da fé. É tão interessante para notar como as duas parábolas falam sobre o crescimento extraordinário. Confiança em Deus sempre vai produzir crescimento. Quanto mais e mais você confia no Senhor, mais e mais cresce a sua fé. Desenvolvimento maior. Nota o desenvolvimento, tanto o fermento quanto o grão de mostarda, eles estão se desenvolvendo, eles estão crescendo. E demonstra também a intervenção direta de Deus. O que é que faz crescer o grão de mostarda? É Deus, o seu poder. O que faz o fermento fazer com que a massa possa crescer, desenvolver? A ação de Deus. Efésios 3, versículo 20 nos mostra isso. Eu gostaria de ler com você. Efésios 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então Deus ele está agindo e Ele vai produzir crescimento. E aqui a pergunta é, você está aprendendo a caminhar pela fé? Você tem percebido o braço forte do Senhor no seu caminhar? Como? Você pode me alistar algumas coisas que Deus tem ajudado você a crescer na sua fé nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses últimos momentos que nós estamos vivendo? Como a sua fé pode estar sendo fortalecida? As parábolas que nós estamos vendo devem ser um incentivo para nos desafiar a pensar sobre essas coisas. Qual é o desafio então? Minha pergunta é bem simples. Qual a maior mudança que o reino de Deus tem produzido em você? Qual é a maior mudança? Quais são as mudanças que esse reino de Deus, já de forma espiritual, tem produzido em você? Tem produzido mudança, crescimento, tornando você mais parecido com o seu Filho, o Filho de Deus, com Jesus Cristo? Eu espero que sim. Espero que esses estudos estejam ajudando você a ficar mais e mais parecido com o Senhor, crescendo na sua fé, crescendo no seu relacionamento com Ele. Muito bem, no próximo estudo, o Senhor permitindo, estudo número 5, nós vamos falar sobre o tesouro escondido e a pérola de grande valor e ver de novo como essas duas parábolas se relacionam. Deus abençoe, vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, é tão precioso poder estar juntos, aprendendo do Senhor, da sua palavra tão rica, a maneira como o Senhor usou de diversas maneiras, de diversas formas, para ajudar os seus discípulos a aprenderem a verdade, e a sua palavra também nos ajuda hoje. Obrigado pelo registro que o Senhor nos deixou da sua palavra, que pudéssemos aprender e sermos desafiados, encorajados, despertados em nosso relacionamento, na graça do Senhor, no seu cuidado, também, ó Deus, na nossa fé. Nos ajuda, Deus, a crescer, e é por isso que nós oramos, agradecidos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.